Neste exercício, vamos ver como é que podemos gravar informação num ficheiro de texto. Esse ficheiro de texto vai se encontrar dentro do projeto, dentro da pasta do projeto, bin e depois debug. Portanto, eu já tenho aqui um ficheiro de texto e eu este ficheiro de texto posso abri-lo com um programa como o bloco de notas. Portanto, tenho aqui toda a informação, cada dado fica numa linha própria. Portanto, eu ao escrever e ao ler, tenho que ler pela mesma ordem. Okay? Como é que nós fazemos isso? Portanto, eu já tenho aqui um projeto aberto. Vamos ver a parte de guardar no ficheiro. O que é que eu tenho? Tenho aqui uns arrays de 100 posições e uma variável que me vai definir qual é a última posição do array que eu estou a usar. Por exemplo, se eu introduzir uma entrada, vou ficar na posição 1. Se entrar outra entrada, vou ficar na posição 2, etc. Tá? Ok, vamos então ver como é que podemos gravar. Para gravar, eu preciso de declarar uma variável, ou um objeto, do tipo system.io_streamWriter, ou seja, isto vai me permitir escrever no ficheiro. Depois de declarada a variável, como está aqui, eu tenho que abrir o ficheiro. File toma o valor de My Computer File System Open File Writer e depois indico o sítio onde está o ficheiro. Eu poderia indicar um caminho completo, neste caso ao pôr ponto barra, ou até posso colocar sem isto, mas fica mais correto. E eu vou abrir o ficheiro que está na pasta do programa. Ora, a pasta do programa, quando é executado, é esta, dentro do bin debug. Este false significa o quê? Significa que eu vou, se for true, verdade, eu vou acrescentar coisas ao ficheiro. Se for falso, sempre que abro o ficheiro ele é limpo, ou seja, é esvaziado, é retirada a informação que lá está e é escrita nova informação. Neste caso, como eu gravo no final do programa, eu quero limpar tudo que está lá e escrever os novos dados. Depois tenho aqui um ciclo for, que podia ser um while, que era a mesma coisa. Portanto, de 1 até ao tamanho do array. Portanto, vamos supor que eu tenho 3 entradas, portanto, o item array vai ser 3, não é? Portanto, para as 3 entradas que eu tenho no array, eu vou escrever no ficheiro de texto o dia, neste caso é uma data, dia de nascimento, mês de nascimento, ano de nascimento. Vou escrever também a altura e o nome. Eu aqui coloquei toString para ter a certeza que ele é convertido em string, porque o ficheiro de texto são strings. Depois de fazer tudo o que eu quero fazer, posso fazer então file close, ou seja, vou fechar o meu ficheiro para poder ser usado por outros programas. Reparem que eu não abro nem fecho o ficheiro dentro do ciclo, porque eu só quero abri-lo uma vez e depois só quero fechá-lo uma vez no final. Tá bem? Mais um reparo, eu declarei aqui os meus arrays e o meu, digamos, o apontador para onde está a última posição do array que eu estou a ocupar, não é? Que é um inteiro. Eu declarei antes de qualquer função de evento, porque se eu declarar dentro de um evento, eu depois só estará acessível dentro desse evento. Ora, aqui o item e os arrays eu quero aceder em todos os eventos desta classe formulário. Form1. Okay. Isto é para a parte de escrita. Existe a outra parte que é a parte da leitura. Para ler o ficheiro, o que é que eu faço? É muito parecido, se repararem, eu vou puxar um bocadinho para cima. Portanto, aqui eu declaro como stream.io streamWriter, aqui é stream.io streamReader, de leitura. Depois eu abro o ficheiro para leitura, neste caso não tem true ou false porque não faz sentido. E eu começo com o tamanho do array a 0, podia começar a 1, depende da lógica que eu estiver a seguir. Aqui o importante talvez seja isto, not file end of stream, o que quer dizer que enquanto não encontrar o fim do ficheiro, continua a ler. Então,
Eu aqui pus o Tamarin no início, portanto, passa para 1, leio toda a informação para o array, não é? Com o file readline. O file readline lê linha a linha, uma a uma. Portanto, eu faço isso tantas vezes até atingir o fim do fecheiro. E no final, volto a fechar o fecheiro file.close. Portanto, eu aqui, se repararem, eu tinha posto em comentário esta informação. Portanto, seria uma informação... comentar quer dizer que não, é como se não existisse, mas podia descomentar aqui, tirando esta aplica. E podia inicializar o meu array à mão. Ou posso inicializá-lo, então, neste caso, indo buscar ao fecheiro, se lá estiver, se houver dados no fecheiro. Isto aqui era para fazer testes. Reparem que eu leio 3 posições do array, a posição 1, a posição 2 e a posição 3, e no final digo que o meu item array está na posição 3. Portanto, li 3 entradas. Se lesse mais uma, passava para 4. Portanto, a reter é leitura e escrita de fecheiro, e se eu colocar nestes moldes, ou seja, se não colocar o caminho completo, um caminho relativo, neste caso o fecheiro fica no mesmo local que o meu executável, que neste caso, como podem ver, dentro do meu projeto, dentro do fecheiro, bin debug. Pronto, e assim concluímos. Tenho aqui mais uma função para mostrar a informação. Já agora podemos executar o programa para vê-lo a funcionar. Portanto, mostrar não mostra nada, ler do fecheiro, mostrar, já mostra os valores, ok? Depois posso fazer guardar no fecheiro, vai guardar a mesma informação, vai substituir ela que lá está pelo que está aqui. Claro que depois seria interessante colocar aqui mais uns botões para inserir novos dados, eliminar, etc, etc. Ok, e assim concluímos a apresentação de como podemos ler e escrever num fecheiro de texto.